Lucas Feitosa, ele fez um museu ele fez um museu em Dom Quintino, homenageando o rei do Baião, o Luiz Gonzaga. Uma salva de palmas para ele, gente. E também contamos com a ilustríssima presença do Pedro Popov, ele que é descendente de russo, que é paulista, mas que tem uma alma nordestina, e fundou uma cordelteca na cidade de Bauru, em São Paulo. Eu acredito que esse é um momento ímpar na nossa história. Eu acredito que nós temos aqui duas pessoas que vão, de fato, ficar marcadas pela história, pelo trabalho que elas já vêm desenvolvendo, por ser tão jovem e terem um conhecimento tão rico acerca de temáticas como Gonzaga e como Cangaço. Nessa noite, a gente vai conversar um pouco sobre isso. Os meninos vão demonstrar seus conhecimentos acerca dessas duas temáticas. A gente vai falar, vai mostrar uma apresentação que vai mostrar as conexões entre Gonzaga e o Cangaço. E também teremos a exibição do documentário The Boy Who Made Abuzinho, o garoto que fez o museu. Um documentário extremamente premiado no exterior, e que busca mostrar a realidade social, que busca mostrar o Nordeste através da perspectiva do Pedro Lucas. Então agora eu vou passar a fala para os meninos que vão fazer a apresentação e vão mostrar curiosidades, fatos que talvez a maioria de nós não saibamos sobre essas culturas, sobre o Gonzaga, sobre o Cangaço e sobre as suas conexões. Passou de palmas a ele. Bom, pessoal, primeiramente uma boa noite a todos. Boa noite. Bom, é uma honra estar aqui em Exu pela minha segunda vez. Estive aqui pela primeira vez com o Caminho de Cangaço. Bom, quem sou eu, primeiramente, quem sou eu para falar sobre o assunto do cangaço? Que é um assunto tão complexo, um assunto tão polêmico, que as pessoas discutem tanto, como o cangaço. Mas eu vou falar um pouquinho que eu sei aqui para vocês, começando por agora. Então, gente, oi pessoal, boa tarde, meu Exu, meu sertão e meu Nordeste querido. Sou Rodrigo Honorato, estou como secretário de Cultura e Turismo aqui da nossa querida Exu da terra do Rei do Baião. Estamos falando agora para Bauru, né? Através das redes sociais aqui do nosso querido Pedrinho, tá? Falando para esse Brasil, para esse mundo todinho aí afora. Estamos vivenciando aqui em nossa cidade a Mostra Cultural Gonzaguense. Olha, a mostra é um evento que celebra a mais autêntica e a essência da cultura do povo sertanejo, da sabença nossa, sabe? A sabença aqui do sertão do Nordeste. E é maravilhoso estarmos aqui desfrutando desse evento. E para brilhantar ainda mais esse evento, recebendo também aqui o Pedrinho, nosso Pedrinho lá de Bauru, abrilhantando e engrandecendo ainda mais a nossa mostra. de Luiz Gonzaga, a cultura de Luiz Gonzaga como o cangaço. Então vamos começar aqui. O cangaço, vamos primeiro entrar aqui no contexto do cangaço, né? O cangaço foi um movimento de banditismo também, que se popularizou na primeira metade do século XX, mas dizem que ele já está na ativa desde o século XVII. 18, perdão. Alguns dizem também que está na ativa desde o século XVII.
Mas o primeiro cangaceiro a virar mito foi Cabeleira, justamente no século XVIII, perdão, porque eu confundo. No século XVIII, Cabeleira, ele foi um dos primeiros cangaceiros. Ele junto com o pai dele e mais um homem. Dizem que ele foi enforcado em 1758. Foi o primeiro cangaceiro a virar mito. Depois, outro que virou mito, muito conhecido, foi no século XIX, Lucas Evangelista, Lucas da Feira, de Feira de Santana, por isso o apelido de Lucas da Feira. Ele, um ex-escravo fugido, que teve um bando que caracterizava como cangaço. Faziam emboscadas, um assunto pesado, mas eles estupravam também mulheres brancas e tentavam lutar pela sua cultura negra, lutar contra o preconceito. Faziam muitas coisas más também, porque, como todos nós sabemos, não é nenhuma mentira aqui, os cangaceiros eles eram maus, sim. E Lucas, ele era realmente um homem muito mau. Depois, tivemos Jesuíno Brilhante, que acho que alguns de vocês conhecem aqui a história de Jesuíno Brilhante, um famoso cangaceiro que marcou realmente, tem muita obra poética contando a história do cangaceiro Jesuíno Brilhante. E agora nós já estamos entrando numa era que eu chamo de pré-lampiônica. Não que o resto não seja, mas essa aqui já é um pouquinho antes de Lampião. Que temos Antônio Silvino, que depois eu tenho algumas fotos, eu acho, dele aqui. Do cangaceiro Antônio Silvino, que foi preso, ficou 40 anos preso. Também virou um grande mito da história do cangaço. E ele, de certa forma, dizem que ele inspirou Lampião. Não vou falar com toda certeza sobre isso. Mas temos depois Senhor Pereira, Sebastião Pereira, membro da família Pereira, que por conta de brigas, ele entrou no cangaço e foi o chefe, o mestre de Lampião. Quando Lampião entrou no cangaço, o Senhor Pereira, um tempo depois, foi embora para o sul e deixou o comando do bando nas mãos de Lampião, que, como vocês sabem, temos lá duas fotos muito conhecidas, que a primeira é uma foto de parte do bando de Lampião, juntamente com Benjamin Abraão ali, dando a mão para Lampião ao lado de Maria Bonita. E aqui temos outra foto do cangaceiro Corisco, ao lado do cangaceiro Roxinho, que, um adendo, quando morreu tinha a idade de Pedro Lucas, porque muitos cangaceiros novos entraram no cangaço mais ou menos nesse tema depois. Lampião, rapaz, é uma coisa que, como vocês sabem, é uma coisa muito doida. Se eu posso falar assim, porque a história de Lampião é uma história muito polêmica. Às vezes me perguntam, herói ou bandido? Como digo, outras pessoas também dizem, ele foi um cangaceiro. Ele era muito mau e tinha alguns momentos de lucidez, podemos dizer assim, de lucidez, que ele ficava mais do bem. Mas ele é muito conhecido também por coisas ruins que ele fez, por queimadas, por exemplo, que foi uma chacina, pelo assalto, que foi o primeiro grande assalto de Lampião, lá na cidade de Água Branca, a terra de Corisco também, que foi o assalto à baronesa, muitas joias de Maria Bonita, de Lampião também. Maria Bonita não tinha entrado no cangaço, mas eles guardavam muitas joias dos cangaceiros, de Lampião também, o crucifixo dele, os 7 cordões de ouro, se eu não me engano, de Maria Bonita, pertenceram à baronesa de Água Branca. E falando de Maria Bonita, nós já vamos entrar no assunto, porque a mulher no cangaço foi uma coisa que realmente mudou muito. Os cangaceiros antes e depois do cangaço tiveram uma grande mudança. Já vou entrar também na estética, que foi uma coisa que as mulheres mudaram muito na história do cangaço. Antes das mulheres, a roupa dos cangaceiros era uma roupa muito mais simples. Tem fotos de Lampião, quando ele era novo, junto com o Antônio Ferreira, se não me engano, Meia-Noite, e mais... me fugiu o nome, era um cangaceiro que já estava junto com ele, era como um irmão adotivo deles, e era muito mais pobre a vestimenta dos cangaceiros, porque era basicamente uma roupa, uma camisa normal, algumas eram listradas, né, com uma listra bem pequena. Lampião estava usando uma, Antônio Ferreira, se não me engano, também.
chapéu de couro, não era tão enfeitado. Os bornais, eles não eram assim floridos. Esse aqui é uma réplica do cangaceiro Velocidade. Os bornais não eram assim floridos. Era um bornal simples de pano ou de couro. E daí quando as mulheres entram, isso muda também. Dadá, dizem que foi ela que inventou os bornais floridos. E outra coisa que foi a humanidade. As mulheres trazem um pouco mais de humanidade ao cangaço. Porque o número de estupros diminuíram, de mortes assim muito cruéis diminuíram por parte de cangaceiro. Não pararam, diminuíram por conta das mulheres. Dizem que Maria Bonita salvou muitos inimigos de Lampião. E agora, como eu falei da estética do cangaço, eu vou entrar nesse tema. Temos aqui as indumentárias. Eu vou ver se eu consigo chegar um pouco perto aqui para mostrar para vocês. Dá, né? Dá para chegar perto? Tá. Bom, vamos aqui começar pela indumentária dos homens. Começando aqui pelo chapéu, né? O chapéu que todo mundo conhece, que depois Pedro Lucas vai falar da origem desse chapéu. Um spoiler, foi utilizado por Napoleão Bonaparte, uma certa inspiração. O chapéu, muitas vezes de couro de veado, ele era quebrado aqui na testa, atrás também. Ele era muito, depois que as mulheres entraram no cangaço principalmente, muito estrelado, banhado não, era muito carregado de ouro, muitas moedas de ouro no chapéu, ouro e prata, como tem aqui. O chapéu de Corisco é um chapéu que para mim me fascina muito, porque em qualquer fotografia do bando de Corisco, ou que ele esteja presente de longe, você já consegue caracterizar aquele chapéu dele com a estrela gigantesca. Eu quero fazer igual. Eu acho muito, muito massa o chapéu dele. E o chapéu, se pensa no cangaceiro, fala a palavra cangaço, muitas vezes até Nordeste, e você lembra do chapéu, que é um dos símbolos aqui do Nordeste. Então, depois nós temos aqui os nossos bornais. Vou falar um pouco dos bornais, que eram basicamente uma das coisas também que não são muito tão lembradas, mas é uma coisa muito característica da estética do cangaço, uma coisa muito, muito bonita, né? Concorda? O bornal, as mulheres, elas influenciaram muito no enfeite dele, porque ele ficou muito mais florido, muito mais arrumado. Eu acho que aqui na frente, aqui ó, o bornal, que o meu é uma réplica do cangaceiro Velocidade, era de uma riqueza estética tão grande que Frederico Pernambucano de Melo, ele compara inclusive a indumentária do cangaceiro com a de um samurai no guerreiro medieval, que além de tudo era uma armadura, né? Que a roupa dos samurais, as pinturas, tem uma cor muito forte. E depois nós voltamos aqui para as cartucheiras, que também são uma coisa conhecidas, né? Às vezes usadas aqui, algumas poucas vezes usadas aqui de atravessado, serviam mesmo para carregar as balas, tudo. O lenço, que era muitas vezes de seda com um anel, aqui ou mais, ou às vezes nem sem anel, porque não era todo cangaceiro que era rico. Serra Branca, por exemplo, quando foi morto, foi encontrado com 400 réis, que era muito pouco dinheiro. Um conto de réis era 25 mil reais, ou seja, era meio comum para os cangaceiros terem isso, e nem todos os cangaceiros tinham o lenço assim, muito bem arrumado, com todos os anéis. Às vezes era só com um nó mesmo. E o lenço também é uma coisa muito legal, característica da roupa de cangaceiro, ou seja, quase todo cangaceiro usa um lenço. Os punhais. O punhal, ele é uma coisa linda, rapaz. Mais pra frente eu tenho, e vou comentar um pouco mais sobre o punhal. Eu vou falar mais sobre ele daqui a pouco, porque é um assunto para outra hora. Os cantis também, eles eram presos, vocês estão vendo ali em cima dos bornais tinham, que o pessoal confunde com as cartucheiras, que era tudo pontilhadinho assim, que não estou conseguindo ler o nome direito. Mas era muito, muito, muito legal também. Tem vídeos de Lampião que ele usava, Corisco também usava, como nas fotos você percebe. Era para carregar cantis e tudo.
Às vezes também os cangaceiros usavam uns cobertores mesmo, passados aqui por baixo. Lampião, dizem que um desses salvou ele, se eu não me engano, na Serra do Catolé. Não me lembro se foi na Serra do Catolé ou no combate de antes, que ele tomou um tiro aqui no pé, que deixou ele manco, que eu já vou entrar no assunto das alpercatas de Lampião, que ele só conseguiu se salvar porque ele ficou 3 dias no mato, quase foi pego pela volante. O chefe da volante estava vendo o rastro de sangue indo para aquela moita de cipó de carne, quando ele foi chamado para pegarem o corpo do cangaceiro Lavandeira. Eu acho que era Lavandeira, talvez, se eu não estou me enganando. E ele ficou lá 3 dias, dizem que ele ficou 3 dias, estava encharcado de sangue, mas deu uma grande ajuda para estancar o sangramento. E também usava para cobrir tudo, para revestir as choças, as toldas que eles faziam no coito. No coito que eu digo, no lugar onde eles se escondiam, não me leva a mão. Daí a camisa, né? Porque alguns usavam uma farda também, uma gandola. A camisa podia ter várias cores, uma das mais comuns era azul mesmo. A calça, culote, né? Tem uma foto de Curiço que ele tá com um culote imenso, parece a coxa de um cavalo, mas ajudava também. E a perneira é a que eu estou usando uma aqui também. A perneira, ela protegia muito na caminhada pela caatinga, para se pega um espinho dessas cactáceas aqui, não penetra na minha pele. E a dos cangaceiros muitas vezes era adornada com muitos enfeites, ilhoses também. As mulheres, era uma roupa um pouco mais simples, né? Tinha o vestido, o vestido de guerra, né? Que é esse mais comum. Daí tinha um mais normalzinho, que tem Maria Bonita utilizando, junto com o sabonete, colocando as correntes de ouro, todo pintadinho de bolinhas. É maravilhoso, o pessoal conhece com esse nome, vestido mais normal, assim, que o pessoal fala, é tipo blogueirinha. Os bornais, né? Que era... O bornal era mais passado aqui. Elas carregavam uma arma branca pequena, um punhal assim, que eu tenho um em casa, e uma pistola e um chapéu de massa, porque muita gente retrata uma cangaceira como uma mulher da guerra, uma mulher guerreira. Elas eram guerreiras, mas não nesse sentido de atirar, comandar nas batalhas. Dizem que Maria Bonita comandava a batalha, não. Muitas cangaceiras não mataram sequer uma pessoa. Algumas nem precisaram utilizar a arma que elas carregavam, porque eram designados de 2 a 4 homens para levar as cangaceiras para um lugar seguro para escoltá-las. Porque não era prioridade no combate. E também elas utilizavam mais abaixo a perneira e as alpercatas. Agora eu vou entrar no assunto da alpercata de Lampião, que é uma coisa muito, muito legal de se ver. Depois desse combate, que ele ficou manco de um pé. E ele ficou lá, andando, e precisava de uma alpercata ortopédica. Lampião usava um sapato ortopédico. Foi um registro mais antigo aqui de um sapato ortopédico. E ele usava, ela tinha um calçamento um pouco diferente, que deixava a marca também. E era muito mais fácil para os rastejadores saberem que era Lampião. Às vezes, tinha o cangaceiro, o expedito celeiro, o pai dele preparava a alpercata ao contrário, tinha a alpercata quadrada, que essas duas aí, elas facilitam. Uma enganava a polícia, né, porque ia pro outro lado, que nem o Curupira, e a outra, ela era quadrada, não dava pra saber se estava indo, se estava voltando, não dava pra saber de nada. Então foi um pouquinho aqui sobre a estética, uma parte da estética. Daí temos aqui, né, algumas alpercatas, o chapéu de couro, o bornal e os punhais, que também eram uma coisa linda que já vou entrar. Agora uma parte que eu quero me especializar no cangaço, que tem muita pouca coisa, que são as armas do cangaço. Aqui nós temos as armas mais comuns, que no caso a pistola Luger P08 e o rifle Mauser, que era um rifle de ferrolho muito conhecido, que a maioria dos cangaceiros usavam. Volta seca, registros de volta seca, por exemplo, que ele era mais novo, não conseguia carregar o fuzil Mauser, ele usava uma Winchester, que
que também era muito conhecida, ela era mais usada antes de Lampião ser o que ele era, porque ele ganhou muita arma e com a nomeação de capitão, que na verdade foi meio fake assim, a nomeação de capitão de Lampião, que ele ganhou armas, ganhou farda, ganhou o aval do Padre Cícero, porque antes era basicamente só na base do Papo Amarelo, como o pessoal daqui diz. A Luger P08 pra mim é uma arma, cara, eu adoro essa arma. Uma pistola alemã, utilizada na Primeira e na Segunda Guerra. Daí temos as outras armas também, só que não deu tempo de colocar aqui, então, que são, no caso, a metralhadora Bergmann, que, se eu não me engano, foi usada também na Primeira Guerra Mundial, na Segunda também, se eu não estou enganado, e o próprio Papo Amarelo, que são algumas das armas aqui do cangaço. Agora, das armas brancas, temos os punhais, que eram os mais usados, assim, que temos vários estilos de cabo, bainha. O cabo do punhal é uma coisa maravilhosa, porque era feito sob encomenda, muitas vezes. Tem até uma vez lá na Fazenda Pissarra, na região da Fazenda Pissarra, que tinham mandado fazer um punhal a Sabino Gomes, cangaceiro, e enterraram esse punhal, porque a chuva alagou tudo, e como enterraram, tinha alpercatas também, lascou tudo, o punhal foi pro Beleléu, as alpercatas também, e daí dizem que pegaram ele na correria, quando o Sabino foi baleado lá na Fazenda Pissarra, que resultaria com a morte dele, que foi uma morte muito cruel, ele pedia para ser morto, mas Lampião não queria deixar, Lampião ficava muito receoso de perder um grande amigo dele, que foi Sabino Gomes. Daí quando o cangaceiro mergulhão, ele tomou a iniciativa. Mas voltando aqui ao assunto dos punhais, eles eram adornados com anéis, muitos anéis. Como vocês veem, o cabo deles é uma coisa muito linda, cara, eu acho muito bonito. Eles podiam variar de tamanho, podia ser de 15 até 87 centímetros, 83, 87 centímetros. Na foto ali que tem o bando de Lampião, primeiro slide, realmente tem cangaceiros como Lampião, Luiz Pedro, Juriti. O punhal era gigantesco, era imenso. E é uma coisa também que me desperta uma certa curiosidade. Agora, Lampião, o cangaceiro. Agora eu vou falar mais um pouco sobre a história em si de Lampião. Daí já vou finalizando e depois eu já vou falar sobre o finalzinho do cangaço já. Lampião, o cangaceiro. Rapaz, como eu já disse, ele não era herói nem bandido, ele era um cangaceiro mesmo. Porque temos aqui as fotos dele aqui. Essa aqui deve ser de Benjamin Abraão em 36, eu acho, ou 37. Essa aqui foi dele, nomeação de capitão em Juazeiro do Norte. E essa última, se eu não me engano, foi na fazenda Jaramataia. Como vocês veem aqui nessa primeira, dá pra ver aqui a marca da alça do cantil que eles usavam. Lampião, ele nasceu, se eu não me engano, no ano de 1898, portanto morreu com 41 anos em Angicos, porque ele já tinha completado. Ele é antes de agosto, ele é antes de julho, ele já tinha completado aniversário, se eu não me engano. E ele veio de uma família tradicional nordestina, muito, de certa forma, pobre também. Ele, já jovem, ele trabalhava com os irmãos Antônio e Livino também, como coboeiro. Daí teve uma briga de família, né, que foi com a família Pereira, a família de José Saturnino, que acabou que eles tiveram que sair de Vila Bela e acho que para Mata Grande. Depois eles fizeram maior andada, tudo. Tiveram que fugir com medo de ser perseguido, porque a polícia também perseguia-os. E eles estão mandando minha mãe sair daqui, pô, violência aí, Rodrigo, pô. Mas daí acabou que realmente encontraram o pai dele, mataram. Foi uma coisa muito triste, porque Lampião recentemente tinha perdido sua mãe, Dona Maria, eu acho. E, rapaz, despertou um grande ódio nele. Dizem que desde 1917 ele já fazia algumas arruaças,
Mas então, depois disso, ele ingressou no bando do cangaceiro Senhor Pereira. E depois de um tempo, ele já tomou conta do bando. Eu comentei sobre as camisas, que eram um pouco mais pobres, de cor, assim, de estilo. Aquela ali, que tá a do meio, que ele tá com chapéu de massa. A qualidade tá um pouco ruim, mas é uma camisa listrada realmente, escura, listrada. Um terno assim, meio que como se fosse de lã penteado. E daí o Lampião, ele fez muita bagunça pelo Nordeste inteiro, rapaz. Até que ele até pediu para ser governador do estado de Pernambuco. Quer dizer, dividir o estado do Pernambuco e fazer um estado. Ele se autodenominou Lampião, governador do sertão. Claro que ele não conseguiu isso, ele conseguisse, talvez ele estaria vivo até pouco tempo atrás, porque eu não sei se ele aguentaria até hoje. Mas, depois em 1926 ele recebeu uma nomeação de capitão, a pedido de Padre Cícero, lá em Juazeiro do Norte. Foi feita por Flório Bartolomeu, que infelizmente não conseguiu ir até lá, foi tudo tramitado por Flório Bartolomeu. Ele adoeceu e faleceu um tempo depois, e isso aí facilitou bastante também para que isso não valesse nada, essa nomeação dele. Mas mesmo assim ele recebeu munição, armas, também a farda e um pouco mais de respeito. Ele ia ser mandado para combater a coluna Prestes junto com os cabras dele. Ia ser meio que uma pena de morte, porque a linha de frente da coluna Prestes era muito forte. Ou seja, era feito assim: ou os cangaceiros iam lá e já morriam e era um problema menos para o governo, ou eles acabavam com a linha de frente da coluna Prestes e era um problema menos ao governo também. Ou seja, saíam ganhando de um jeito ou outro. Mas não falando de nada, Lampião dizem que ele teve até um encontro que ele tinha um punhal bem grande, de 80 centímetros, que era uma espada de um combatente da coluna Prestes, que ele tirou o guarda, coisa da mão ali, para proteger a mão no combate, que agora não fugiu o nome, rapaz, tá me fugindo as coisas hoje, e virou um punhal, que o cabo também era muito adornado. E rapaz, Lampião, ele teve em 1929, 30, ele teve um grande problema que foi em Pernambuco, com as forças dos nazarenos que perseguiam eles até no inferno, que era Manuel Neto, Manuel Flor, o pessoal da família Jurubeba, João Gomes de Jurubeba, Davi Gomes de Jurubeba. E rapaz, era uma perseguição assim. Lampião, ele chegou a ficar, acho que ele mais 5 homens. Agora eu não vou me lembrar o nome de todos. Mas acabou que eles tiveram que atravessar lá para a Bahia. Porque, segundo Lampião, lá da Bahia era um lugar muito bom, muito paz e amor, o pessoal lá de boa, todo mundo. A polícia não tinha conhecimento de como brigar com os cangaceiros ainda. E foi que ele atravessou, comendo pão que diabo amassou, ele atravessou para a Bahia. Daí ele foi lá, o pessoal curtiu, esse cara da hora aí, da hora esse cara. Daí demorou um tempinho até que a polícia falou: esse cara não é da hora não, mano, bora catar na porrada. Daí foi que a polícia foi atrás dele e daí teve um combate em Abóboras, né? Acho que foi Abóboras que matou o cangaceiro mergulhão. E nesse tempo, Curisco já tinha voltado no grupo, porque Curisco era o cangaceiro vai e volta. Que ele entrou, depois saiu, e lá na Bahia ele voltou pro bando de Lampião. E dizem que nesse combate ele descarregou o fuzil dele e matou 3 soldados e feriu mais 2. Um deles era o comandante. E ele tava bêbado, um adendo. Ele tava bêbado. Ou seja, não tinha uma mira muito ruim não, por isso. E daí, rapaz, ele... Nesse mesmo ano, ele descobriu lá, tinha uma mulher lá, da Aninha lá, que era Maria Bonita, cara. Pô, ele falou: tô precisando de uma mulher, cara, tá muito chato as coisas aqui pra mim. Pô, daqui a pouco eu vou ter que começar a me relacionar com o cabrito, vou precisar de uma mulher. Daí, tem que ter humor aqui, senão a coisa fica muito chata, muito acadêmico. E daí, rapaz, Lampião foi lá, bateu um papo com a Maria, lá, de vez em quando ele ia visitar ela, na fazenda Maria da Caiçara. Aí ela gostou, ele viu que ela tava gostando, era casada com um sapateiro, botou o chifre no sapateiro e foi embora. Daí ela entrou pro cangaço. Daí nesse mesmo tempo já tinha os cangaceiros já meio assim com as mulheres, daí já
Zé Sereno trouxe Sila, né, que também já estava afim dele, Luiz Pedro trouxe Neném, e foi que foi lá, rapaz. Daí, Curisco ele trouxe Dadá, só que trouxe forçado. E daí eles foram lá fazendo bagunça, assim. E daí, em 1936, chegou um árabe, assim, chegando, falando pra ele, falando: meu capitão, eu sou Benjamin Abraham Boto, eu sou amigo da Padre Recicerro, e queria filmá-lo. Lampião primeiro ele deu uma assim, sabe, pensou um pouco, mas daí deixou filmar. E foram por um certo tempo, assim, foram por quase 2 anos, né, que teve uma época, um período em 1936 e outro período em 1937. E teve muito material, só que o governo de Getúlio Vargas mandou queimar grande parte. Por enquanto, a gente só sabe que existem 14 minutos. Pesquisa lá, 14 minutos de Lampião, é um vídeo muito massa. Tem bastante filmagem. E, rapaz, daí acabou que em 38 o Lampião já tava lá. Já tava meio ré, 41 anos quase, já. Reumatismo lascando a perna dele. E ele foi lá e falou assim: aí mano, bora lá pra Angico, cara, bora dar uma cochilada lá. Que Lampião achava, Lampião tinha uma certa amizade com o interventor do Sergipe. E foi lá, daí ele também achava que Angicos era um coito garantido, todo mundo era gente boa lá, a família de Cândido, Pedro de Cândido. Só que assim, o pessoal lá, de João Bezerra, o pessoal do Sargento Aniceto Rodrigues, o Chico também, que eu esqueci o nome daquele lá, mas eles foram entregando uns cartõezinhos falando que coiteiro que tivesse notícia de Lampião estava perdoado, mas daqui pra diante, quem apoiar o Lampião tá lascado. Fiz até uma riminha agora, ficou da hora. Tem que concordar comigo. E rapaz, daí tinha um cara lá, o Joca Bernardo. O Joca Bernardo era babaca. Todo mundo odeia ele. Todo mundo odeia o Joca Bernardo aqui que eu sei. Mas daí, rapaz, Joca Bernardo ele foi lá e viu as barcas de Pedro de Cândido atravessando lá com um movimento meio estranho, ele lá. Ele chegou pro Aniceto e falou: Aniceto, seguinte, mano, tem uns caras lá mó estranhão lá em Angico, mano. O que você faz? Daí Aniceto falou: pô, gostei aí, mano, vai lá, você tá de boa, fica tranquilo. Foi lá e mandou um telegrama pra João Bezerra falando: tem boi no pasto. Que era uma espécie de código pra falar que tinha cangaceiro no coito. Daí, rapaz, João Bezerra ficou pegando fogo, juntou todo mundo, 49 homens da força, uma ou duas metralhadoras, não me lembro, e foram para Angicos, cataram Pedro de Cândido na porrada, interrogaram o coitado, fizeram ele comer o pão que dava na sua, arrancaram as unhas dele, e ele teve que falar, né? Não é besta, ou era Lampião, ou era ele. Ele falou: tá lá em Angico, tá aqui na grota, 700 metros, patrão. Rapaz, daí os caras tá tudo cansado, alguns estavam bêbados. Daí tá todo mundo dormindo lá, desarmado, o Lampião achando que era um lugar calmo. Daí chegou lá de madrugadinha, o Tenente Bezerra já arrumando, o cangaceiro Vila Nova, eu acho, Amoroso, né, que foi buscar água. Amoroso foi buscar uma aguinha lá. Rapaz, começou os tiros já, Lampião saiu, já tomando tiro, bala de metralhadora, cangaceiro que nem conseguiu se levantar direito. Uma coisa da hora sobre Angicos, eu vou abrir um parênteses aqui, que é Dulce. Cangaceira Dulce, que tem o livro dela que é Dulce, a boneca e cangaceira de Deus. Ela sofreu muito durante essa época do cangaço, porque ela foi levada à força pelo cangaceiro criança. Ela tinha apenas 14 anos de idade quando ela foi levada para o cangaço, passou apenas 6 meses lá. Ela estava em Angicos e ela contou que foi uma coisa muito... que ela sentiu um baita do medo, ela nunca viu tanta bala na vida dela. Ela só passou, se não me engano, por 2 combates. E deve ter sido louca coisa, né? E daí saiu todo mundo correndo, o Zé Sereno se disfarçou de policial pra não tomar tiro, né? Foi subindo, não atira que é companheiro, não atira que é companheiro. Daí já descarregou 5 tiros nos polícia. E nesse combate morreu o policial, o volante Adrião.
Dizem que ele foi morto pela própria volante, outros dizem que ele foi morto pelos cangaceiros. Na parte do cangaço foi o maior combate com baixas. 11 mortos. Lampião, Maria Bonita, Luiz Pedro e mais 8. E foi cortar as cabeças. Tem aquela célebre foto que eu aposto que todos vocês aqui já viram a foto das cabeças de Angico. E o cangaço foi acabando. Daí teve a época das anistias, né? Que foi as entregas, o bando de pancada se entregou, o pessoal que estava com Dulce se entregou, Zé Sereno, Labareda, que era Gelo Rock. E alguns bandos acabaram e por isso não se entregava, né? Como já diz a música, eu não me entrego não, não entrego pro tenente, não entrego ao capitão, me entrego só pra morte com um parabelo na mão. E por isso não se entregou, ele e Dadá foi uma das poucas cangaceiras que pegou num fuzil no combate. Daí nesse combate morreu, em alguns combates, Curico já estava ferido nos 2 braços, né? Aleijado, incapacitado de atirar, mesmo com um parabelo para carregar, né? Rapaz, tiveram mortes muito tristes nesses combates, nesses últimos, que foi acabando a munição, dá conta que ela teve que jogar pedras na volante. O cangaceiro Roxinho, que tem lá de 14 anos que eu falei, ele era jovem, imaturo e muito afobado, foi levantar para pegar a munição, tomou um tiro, morreu aos pés de Dadá pedindo ajuda a ela, rapaz. E daí, acabou que lá, por isso ela tava falando, quer saber, mano, vou embora daqui, não tô mais aguentando no Nordeste. E ele já ia lá, cortou o cabelo, pá, ficou bonitão. Daí, lascou tudo porque a volante descobriu, o Zé Rufino descobriu. E acho que foi lá que ele passou de ganso a ganso morto. Porque Lampião disse a Curisco lá em Angico que mandou uma carta, né, pra Curisco falando que Zé Rufino queria passar de pato a ganso. Daí ele já virou ganso, né? Daí virou ganso morto com a morte de Curisco. Foi um dos maiores perseguidores de cangaceiro. E meteu bala em Curisco, matou Curisco, tem foto dele, a morte dele foi agonizante, 12 horas, 6 ou 12 horas. Dadá perdeu uma perna até quase aqui, por conta de um ferimento que o pessoal não queria cortar, não tinha coragem. E foi punk. Eu falei pra vocês, agora pra finalizar, eu falei pra vocês de Joca Bernardo. Eu vou terminar com uma história triste. Porque Joca Bernardo, ele, como todo mundo sabe, ninguém gosta dele. É o cara que ninguém gosta. E daí ele, além de dedurar Pedro de Domingos Ventura, vai lá, cata ele. Daí por isso chegou lá. Chegou com gosto de gás. Chegou, já tomou um café. Quando o Domingos chegou, botou todo mundo pro terreiro. O velho sem entender nada, né? Lá mandou para um curral de pedra e cortou a cabeça de 6 pessoas daquela família. Que foi o massacre dos inocentes mesmo, do cangaço. Rapaz, não tinha... Por isso matou essas pessoas sem nada assim, achando, sem ter certeza que foram eles, porque só por conta de um parentesco também. E foi assim que eu termino minha palavrinha hoje. E agora eu vou passar a palavra ao nosso amigo Pedro Lucas Feitosa, que irá falar conexões do Luiz Gonzaga e Lampião. Vem cá, Pedro Lucas. Esse rapaz aqui, ele é muito massa. Menino muito bom. No final a gente vai falar um pouco sobre ela, um pouco mais, né? Vai lá, rapaz. Pois bem, boa noite. Eu ia dizer bom dia, boa noite, meu povo. Vamos falar sobre a parte da influência do cangaço, do Lampião para o Luiz Gonzaga. Domingos Ventura, vai lá, cata ele. Daí por isso chegou lá. Chegou com gosto de gás. Chegou, já tomou um café. Quando o Domingos chegou, botou todo mundo pro terreiro. O velho sem entender nada, né? Lá mandou para um curral de pedra e cortou a cabeça de 6 pessoas daquela família. Que foi o massacre dos inocentes mesmo, do cangaço. Rapaz, não tinha... Por isso que matou essas pessoas sem nada assim, achando, sem ter certeza que foram
que foram eles, porque só por conta de um parentesco também. E foi assim que eu termino minha palavrinha hoje. E agora eu vou passar a palavra ao nosso amigo Pedro Lucas Feitosa, que irá falar conexões do Luiz Gonzaga e Lampião.